Fala galera, bom dia. Fazer aqui o vídeo para vocês da análise dos pontos de dólar da semana. Ontem o vídeo a gente fez, mas ficou com uns barulhos, não ficou bom, então a gente está fazendo hoje. Vocês têm o final de semana aí das decisões. Como o mercado 24 horas, a gente vai conseguir executar a sua ordem antes do mercado abrir, então você tem essa antecipação aí. E aqui tá os pontos, vou abrir aqui isso aqui. Esses pontos aqui vocês podem ignorar, que só gráfico de 5 minutos, são pontos intraday. O dólar ele fez um movimento de alta aí, mas para quem está acompanhando com a gente, não é nada fora do normal, estava dentro do estudo, estava dentro do que a gente sabia que podia acontecer, né? Teve a superação dos 5,40, que era um ponto que estava difícil de superar antes. A gente sabe, eu vou vir aqui no estudo que a gente já tinha de antes. Olha só, esse aqui é um estudo de longo prazo, olha aqui, anos 2000, o chão aqui foi em 2008, 2011, aí o alvo aqui do Fibonacci chegou no 4,26, né? E aí puxando aqui já projetava um outro alvo lá no 5,93, 5,97, que foi o ponto que a gente falou com o pessoal. Teve gente que desfez lá, vendeu lá e depois foi comprar lá no 5,26. Ai, que 5,26 é esse? Olha aqui, a gente vai aqui dar um zoom para a gente poder estar vendo aqui esse movimento daqui. O que eu fiz? Eu peguei aqui o 100% lá do topo até aqui no chão, e aí a gente achou aqui, o 5,26 é a saúde do movimento, né? O dólar trabalhando acima de 5,26, ele está saudável. E aqui os 5,40, né? É uma região que estava difícil dele romper, ele ficou naquela briga aqui, estava difícil de romper e tal, veio fazer a mínima aqui e na região veio fazer uma mínima na região lá do 5,8, 5,10, né? E voltou a subir. Teve quem tentou comprar aqui no movimento, mas foi tentar comprar atrasado, ficou pendurado. Por isso muitas vezes é bom já entrar no mercado quando você define um preço bom, né, de se comprar. Então vou mudar para aqui, eu vou colocar no gráfico diário. E aí a gente tem aqui, olha, cada linha horizontal. Vou anotar aqui. Dois meia quatro. Isso. Aí beleza. Agora eu vou dar um pouquinho no gráfico de 60, né? Pra gente ver aqui o movimento. Ignora esses pontos, esses são pontos do intraday, né? Então, isso é mais curto prazo ainda. Olha só, para vocês terem uma noção. A gente viu o longo prazo, aqui a gente está vendo um médio prazo, a saúde do movimento. E agora a gente vai estar vendo o que? A gente vai estar entrando mais os pontos, mas o que acontece? A gente não pode também ficar passando ponto de intraday, porque a gente entra no curtíssimo prazo, né? Então o que acontece? Quando você já está trabalhando ainda no médio prazo, você consegue trabalhar esses pontos, mas quando a gente passa do médio prazo, que os pontos não mudaram, continua aqui 4,81, 5,26, 5,40, aí depois tem um ponto lá no 5,54, 5,55, aí aqui a gente já pode pôr aqui na região, essa região daqui é uma região boa também. Então esse é o movimento aqui do médio prazo. E quando a gente vai entrar no movimento do curto prazo, né, o que acontece? Para quem está investindo, por exemplo, no CDE, eu vou mostrar para vocês depois. O CDE tem uma liquidez de 30 dias, né? E se ele vai estar mexendo no curto prazo, ele pode estar fazendo uma operação ali que vai querer vender em menos de 30 dias. Então, primeiro ele tem que pedir saque. Então, quem vai estar mexendo no curto prazo, o aconselhado é o quê? Você vai comprar e vender em menos de 30 dias,
não dá para você investir na renda fixa, né? Mas para quem está no médio prazo, os pontos não mudou. Continua os pontos aqui do... Continua os pontos aqui, ó, do longo prazo. Tem o que? Tem o 4,26 e o 5,93. E aí, se a gente for ver mais adentro, no gráfico semanal, a gente tem o 5,26, 5,40, 5,55. Então, os pontos não mudaram para o médio prazo, né, para o investidor de médio prazo. Agora, quando a pessoa está pensando numa visão mais curto prazo, onde ela vai ficar atenta aqui, entre os pontos, eu vou colocar aqui, pegar a mãozinha aqui, com outra linha horizontal, né? Esses são os pontos do médio prazo que a gente tem, né? Aqui, vou até mais... Esses são os pontos do médio prazo. E aí a gente tem o quê? O que tem aqui no meio? Né? Quem não quer esperar, o que tem aqui no meio? Mas lembramos, aí a gente já está mudando o prazo do movimento, né? Então a gente já está olhando aqui com outra visão. Então a gente vai ver aqui, olha, a gente pode pegar o Fibo. Aqui. Então aqui, ó, acima do 3,10, acima do 2,27, 2,68, 5 e 3,10, é esse movimento aqui, ó, né? Aí a gente, igual eu falei, se eu estiver entrando a mais a fundo, eu vou estar entrando no quê? Eu vou estar entrando no curto, eu vou estar entrando no intraday. Então, longo prazo aqui, médio prazo aqui, para investidores do CDE, os do dólar, e tem o capital em reais, né? Para quem tem dólar é só uma renda fixa, mas para quem tem reais e acompanha o nosso estudo, os pontos não mudaram, né? Então, ele ainda tem aqui o 5,26, 5,40, 5,55, né? Aí de longo prazo ele tem o 5,93, tem o 4,26, e aí quando a gente fala de mais curto prazo, a gente tem que estar pensando aqui, dentro do mês, o cara fazer uma operação dentro do mês, mas eu não posso também pegar e fazer uma análise aqui, por exemplo, aquela que estava antes aqui, ó. Pode ver. A análise estava aqui antes, olha. É uma análise do último dia, do movimento do último dia. Olha só como os pontos se intercalam, né? Então a gente vê que aqui é uma região importante, mas olha só, muito próximo os pontos um do outro, 2 centavos, 2 centavos. Então isso aqui é o quê? Para quem está estudando com a gente no dia a dia, né? Que é aqueles pontos que eu apaguei. E aí quando a gente está trabalhando no curto prazo, aí de novo, para quem está no CDE, para quem está no CDE e tem o que? O longo prazo e o médio prazo para ele poder acompanhar os pontos, né? Mas quando a gente fala para quem está com dólar parado na conta, né? E quer ficar fazendo a conversão, aí a gente já tem outros pontos aqui para poder... que são mais interessantes, olha. Nesse movimento daqui, olha só, esse movimento daqui. Eu peguei do chão dele até o topo, aí eu peguei o que? 5,09, 5,27, 5,68, 3,10, 5,44. Essa região aqui. Superou o 5,44, o que eu faço? Não tem problema, superou o 5,44. Você vem aqui. Você vem aqui e põe onde está o 100%, a gente coloca onde está o 100%, a gente coloca o 61,8. Aí a gente tem o que? Novos pontos, o 5,09, continua. Aí fica o 3,10, 3,12. O 5,312, 5,310, né? Na verdade. Aí depois tem 380, 5,38, 5,47, é o mesmo ponto ali. E depois o novo alvo daqui. O novo alvo é lá em cima, no 667. Isso por curto prazo, né, gente? Então, assim, lembra, você tem que estar sabendo qual que é o seu objetivo dentro da sua carteira, né? Então, no curto prazo, eu não recomendo nem que seja
que seja, que você monte, tipo assim, tantos por cento da minha carteira. Eu recomendo que você faça assim, vou pôr tantos mil aqui, ou tantos valores aqui, porque o curto prazo é o risco que você está ligando, que você tá levando, né? Olha só quando a gente vai ver o dólar no longo prazo. Olha só. Então a gente está trabalhando com pontos diferentes para cada tipo de objetivo na carteira. Então você e o seu assessor tem que estar sabendo qual que é o seu objetivo, qual que é o seu, a sua, quais pontos vocês vão estar trabalhando. Então o pessoal do CDE é os pontos do longo prazo, curto prazo, não mudou, do 5,26, 5,99, 5,93. Querem tirar um print? Vou fazer aqui, ó. Quer tirar um print? Os pontos continuam aqui, ó. Vou até arredondar para o lado. Aqui. Não, deu errado. Então os pontos para o pessoal do CDE já foram passados. Para quem está com um dólar parado na conta, acompanhar esse movimento daqui, esse ponto desse jeito que eu mostrei para vocês, que é o que? Eu só peguei o fundo do movimento e tracei aqui, ó, o Fibonacci e já tive os pontos. Sim, então 5,09, 5,10 foi ali uma região boa. Os players jogaram o mercado lá abaixo do 5,26, que era o ponto de saúde. O mercado foi lá, teve um acúmulo aqui, ó. O pessoal comprou mais aqui no chão e começou um movimento de alta do curto prazo. Então divida a sua carteira, saiba o que você está trabalhando no longo, no médio, no curto prazo, saiba o que você vai estar parado na conta para você poder fazer esse tipo de jogada e a porcentagem que você aporta mensal e tudo para esse outro tipo aqui, que é o que? Longo e médio prazo, né? Que os pontos não mudaram. Novamente, os pontos não mudaram. Continua o que? Os 5,26, 5,40. Depois de 5,40 a gente tem o 5,55. Né? Vou pôr aqui no gráfico diário para poder ficar melhor o print e a gente encerrar esse highlight semanal. Aqui. Isto. Então, para quem é do curto prazo, os pontos, para quem é do médio prazo, quer dizer, e está no CDE, ainda os pontos continuam os mesmos. E para quem está com dinheiro parado, já viu aqui, ó, 5,10, 5,12, 5,09, 5,31, 5,38, 5,47, 54. Então, tá passado os pontos, tá passado a visão de curto, médio, longo prazo. Qualquer dúvida, converse com o seu assessor, defina o seu plano bem definido para você saber o que você vai estar fazendo mês a mês. Tem como você já programar os aportes de o que vai estar aportado em cada coisa, limitar a exposição na carteira, não quer ficar exposto em ouro mais que tantos por cento, em dólar mais que tantos por cento. Então, vou até mostrar aqui para vocês, olha. Vou até mostrar para vocês aqui, agora que eu já passei os pontos. Então, mostrar aqui para vocês, ó, ele vai estar no ar ainda. Você vai conversar com o assessor por aqui. Aqui você faz o câmbio. Aqui você vai estar trabalhando as suas rendas fixas, né? A de dólar, euro, a de reais ainda não está liberado o CDE em reais. Que você tem liquidez, você tem a liquidez dele aqui de 90 dias, os outros são todos de 30. Esse aqui é o CDE, mas é para Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Aí aqui, esse aqui já está desenvolvido, mas por enquanto está só o capital da empresa, que o saldo fica em reais e é uma renda variável. E aqui outra renda variável também, está só o capital da empresa, a gente vai estar soltando para os clientes. Então tá cinzazinha, só o capital da empresa.
Tá amarelo, tem desenvolvimento, e tá verdinho, tá com a captação liberada. Para quem quer a renda fixa em reais, além dos juros de criptofinanças, tem a captação empresarial, que aí com ela, os juros que você recebe mensal, você pode fazer aporte, por exemplo, em um desses produtos de cá. Beleza, galera? Então, com isso a gente encerra aqui a nossa conversa da semana e até sexta-feira que vem. Valeu!